Bom, pessoal, sou o professor Rafael, vamos dar sequência aos nossos conteúdos, né? Agora falando sobre a sexualidade humana. A ideia, né, é abordar esse tema que é super amplo, seguindo algumas linhas. Vamos falar um pouquinho sobre diversidade, sobre o conceito, né, de sexualidade, o que isso representa. Vamos abordar um pouco também, né, os sentimentos envolvidos nessas interações entre os seres humanos e aquilo que afeta, né, tudo, afeta os nossos sentimentos, afeta a maneira como nós entendemos o mundo à nossa volta, o estresse. Então, vamos seguir, né, conversando, focando nesses três tópicos diferentes. Sexualidade, ela é, assim, o conceito dela é muito amplo, é até difícil de explicar, né, com poucas palavras. Ela é uma face da nossa personalidade, né? Ela está associada né, ao prazer, mas não exatamente só isso, né? Não só o prazer sexual, o amor também, essa sensação de felicidade, elas perpassam pela sexualidade. Então ela é uma das faces, né, que a nossa personalidade tem, né? Todo mundo tem uma sexualidade, todo mundo tem essa energia dentro de si que motiva para a busca pelo prazer, para a busca pela felicidade, por agradar a si mesmo. E aí, no que se refere à sexualidade de uma pessoa, né, existem 4 grandes aspectos que devem ser abordados, né? E esses 4 aspectos se relacionam formando a sexualidade da pessoa. O primeiro fator que influencia, que interage, né, para poder determinar a nossa sexualidade é o nosso gênero biológico. Então, na espécie humana, existem 2 gêneros biológicos possíveis. Existe o masculino e o feminino. Então, toda pessoa nasce com um sistema reprodutor de um desses 2 tipos. Existem aqueles casos especiais e raros, né, das pessoas que acabam desenvolvendo os 2 gêneros, os 2 órgãos dos 2 sistemas, mas isso é um erro, uma má formação do corpo, e normalmente um dos 2 se sobrepõe, né? Um prevalece em relação ao outro. E existe as cirurgias para corrigir essa má formação, esse probleminha no corpo. Então, resumindo, né, simplificando as coisas, nossos gêneros biológicos possíveis são masculino e feminino. Uma pessoa pode ter qualquer um desses. Além do gênero biológico, né, quem vai atuar na sexualidade é a orientação sexual, né? Antigamente era chamada de opção sexual, mas não é exatamente uma opção, porque a palavra opção nos dá uma ideia de que é algo escolhido, né? Então, a palavra opção não é bem correta, porque não é exatamente uma opção, é uma orientação própria nossa, da nossa própria personalidade, né? A pessoa não escolhe ser homoafetivo, heteroafetivo ou biafetivo. Ela simplesmente é, né? É uma característica dela. E aí nós temos, né, no caso aqui, listei 3 para simplificar as coisas, né? Existem outras abordagens que colocam outras orientações além dessas 3. O que seria o homoafetivo? Antigamente chamado de homossexual, né? A pessoa tem a orientação homoafetiva, é aquela que se interessa afetivamente, tem interesse sexual e amoroso e afetivo por pessoas do seu mesmo gênero biológico. O heteroafetivo vai sentir essa atração por alguém que tem o gênero biológico oposto, né, diferente. E o biafetivo sente atração pelos 2, né, pelas duas possibilidades de gênero biológico. Então, a troca pelo afetivo, ela é mais correta, né, porque aqui a gente não está falando simplesmente de atração sexual, não é só a vontade de ter relação sexual, é a vontade de ter um relacionamento. Então, as pessoas que têm essas orientações, homoafetiva, heteroafetiva ou biafetiva, né, essa ideia vai além da simples relação sexual. Além dessas 2 esferas, né, da orientação e do gênero, temos o que nós chamamos de papel sexual, que aqui envolve a expectativa da sociedade em relação àquela pessoa. Está muito associada ao gênero biológico e, infelizmente, traz consigo muito preconceito, muita opressão.
porque, né, cria-se uma expectativa sobre o comportamento que aquela pessoa deve ter por ser daquele gênero. Então, espera, assim, nossa sociedade, por ter essa postura mais machista, mais patriarcal, espera do homem, né, uma postura mais de liderança, de imposição de sua vontade, enquanto para as mulheres espera uma posição mais assim, reprimida, sem se expor muito, né, delicada. E não precisa ser assim. Nem todo mundo tem essa postura, nem todo mundo tem essa personalidade. E isso influencia, claro, no bem-estar da pessoa enquanto membro da sociedade que ela vive, né? Fatores culturais influenciam muito nesse papel sexual. Isso cria até alguns desconfortos para algumas pessoas por conta disso. E o último tópico é a identidade sexual. Aqui tem a ver com como a pessoa se vê, como ela se enxerga, né? A identidade sexual, ela se forma num ponto do cérebro que se desenvolve depois do gênero biológico. Então, quando a pessoa está se formando aí na barriga da mãe, o ponto do cérebro que vai cuidar disso, ele vai se desenvolver, vai amadurecer depois. Então, muitas vezes, a pessoa pode ter um gênero biológico, então ela tem um corpo masculino, por exemplo, mas a identidade dela sexual, a identidade, essa maneira como ela se vê, como ela se sente, é feminina, né? É o oposto. E aí nós vamos ter, no caso, duas opções, né? Duas possibilidades. A pessoa que é cisgênero, que significa que o gênero físico dela está alinhado à identidade sexual dela. Então ela tem o gênero masculino e tem identidade sexual masculina. E tem também o transgênero, que é aquele indivíduo que tem a identidade sexual divergente do gênero biológico. Então, são 4, né, aspectos diferentes que se relacionam, que vão influenciar na sexualidade da pessoa, né? E tudo isso vai estar misturado, formando uma parte importante da nossa personalidade, né? Além do interesse, além da sexualidade, a sexualidade também traz consigo algumas consequências da própria maturidade do nosso corpo. Quando o ser humano entra na puberdade, o seu sistema reprodutor se desenvolve, começa a funcionar e a pessoa atinge o que nós chamamos de maturidade sexual. Ela fica capaz de utilizar seu sistema reprodutor com a função reprodutiva. Então ela pode dar origem a novos seres humanos, no caso. E logo após esse desenvolvimento, ocorre o início da vida sexual da pessoa, né? Então, em alguns casos isso pode acontecer muito cedo, né? Ainda no início da puberdade. Em outros casos isso demora mais, vai de pessoa para pessoa. O importante, né, para cada indivíduo é decidir quando vai iniciar essa vida sexual. E nessa decisão, a pessoa tem que pesar vários fatores. Existem os riscos, porque a partir do momento que a pessoa começa a ter relações sexuais, ela se expõe às que nós chamamos de ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Então ela corre o risco de ficar doente, né? de pegar alguma doença que é transmitida a partir da relação sexual. E existe uma outra situação muito complexa também, que é a gravidez. A partir do momento que um casal, uma menina, começa a ter relações sexuais, ela se expõe ao risco de engravidar. E aí, o casal, né, a menina e o menino, né, o homem e a mulher envolvidos nessa relação, eles têm que ter muita responsabilidade com os atos que estão praticando. Porque existe toda uma forma, né, ou várias formas diferentes, melhor dizendo, de se evitar esses riscos, de se proteger contra uma infecção sexualmente transmissível e prevenir uma gravidez indesejada. Mas são medidas que têm que ser tomadas por ambos. E muitas vezes ocorre do casal, né, um dos membros do casal,
não ter ainda desenvolvido um nível de responsabilidade o suficiente para fazer aquilo. Então tem o desejo, né, de iniciar a vida sexual, mas ainda não tem a noção dos riscos e da importância das decisões corretas. Né? Dependendo da infecção sexualmente transmissível, vai ser uma doença para o resto da vida. Né? Não tem doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, que não tem cura. A pessoa se contaminou, vai ficar contaminada para o resto da sua vida. Vai ficar com a vida em risco, vai ter um prejuízo na saúde para o resto da sua vida. Uma gravidez indesejada também é muito complexa, porque aquele casal vai trazer à vida um novo indivíduo, uma criança que não tem culpa de não ter sido planejado. E muitas vezes assim, o casal, em destaque, a menina acaba ficando com um prejuízo grande, porque ela vai, muitas vezes, tem que largar a escola, ou tem que se afastar um tempo da escola, vai ter uma dificuldade no futuro com relação a conseguir empregos, existe muito preconceito com quem for grávida na adolescência. A vida vai ficar muito mais difícil, porque cuidar de uma criança é uma responsabilidade grande, em que casais adultos têm dificuldade. Imagina um casal de adolescentes, pessoas que ainda não têm nem um emprego que garanta o sustento dela, ter que desenvolver isso, sustentar uma família inteira. Uma família é complicado. Então a responsabilidade é um ponto muito importante a ser levado em consideração no início da vida sexual. O interesse, a vontade, ela é muito grande. Nossos hormônios sexuais nos estimulam muito a isso, a iniciar a nossa vida sexual. Só que tudo tem que ser muito bem planejado. E claro, se estão falando de responsabilidade, isso está atrelado à ética, ao comportamento que se espera de uma pessoa que já está realizando atividades ditas de adulto, vamos dizer assim. Então, não se faz com os outros aquilo que você não quer que façam com você. Se o casal resolveu ter uma relação sexual, um casal de adolescentes, por exemplo, e por acaso não tomaram as devidas providências e a menina acaba engravidando, o menino tem que assumir a responsabilidade, a corresponsabilidade do ato. Não pode simplesmente abandonar, fingir que não é com ele. Não pode agir de forma desrespeitosa. Ou uma pessoa que sabe que tem uma IST, que sabe que tem uma doença que pode ser transmitida ao parceiro, ela não pode esconder isso dele. Ela não pode expor esse parceiro ao risco. Então tem que tomar todas as medidas para impedir essa transmissão. Não é correto você expor uma outra pessoa a um risco que você poderia evitar. Então, tudo isso está envolvido isso nós chamamos de maturidade sexual. Não só física, mas mental, psicológica. A pessoa tem que desenvolver isso também muito bem, se ela quer ter uma vida tranquila. E aí, essa entrada na puberdade, a gente inicia nos nossos relacionamentos. Então é comum iniciar ao longo da adolescência as pessoas experimentarem esse convívio, começarem a namorar e tudo mais. E esses relacionamentos envolvem sentimentos. A gente fica mais sensível a muitas coisas, a vida se torna mais intensa. E esses sentimentos nos relacionamentos, eles podem seguir dois caminhos. Um relacionamento pode sim, dar muito certo, o convívio ser muito bom e isso nos trazer felicidade. Isso alegrar a nossa vida, isso deixar as coisas mais interessantes, mais divertidas, mais legais. Mas um relacionamento ele tem que ser bom para todo mundo e nem sempre é. Então muitas vezes a pessoa tem um sentimento por alguém, só que ele não é correspondido. E a gente tem que aprender a lidar com as frustrações. Uma frustração amorosa, uma frustração afetiva, ou uma frustração de outras causas também, vão influenciar muito na nossa vida. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Não existe uma receita para fazer tudo que nós fazemos, tudo em que nós nos envolvemos dar certo. Coisas vão dar errado, a gente vai ficar triste, vai se sentir mal, mas isso acontece. Infelizmente, é assim que a gente amadurece. Se tudo der certo sempre, ia ter muita graça tentar fazer.
Você já saberia que ia dar certo, já esperaria, já saberia qual seria o resultado antes mesmo de começar. Felizmente, né, existe também a parte boa, né? É nesses momentos que a gente aprende a lidar com o outro, né? Mesmo quando um relacionamento não dá certo, ele nos traz experiências, nos traz ensinamentos que para a nossa vida. Você aprende, assim, ouvindo o outro, você aprende a se perceber também, a entender coisas em você mesmo. Às vezes detalhes que você acha que tem pouca importância, para um outro, para quem está próximo de você, para o companheiro no relacionamento, pode ter muita importância. E isso pode, e se você aprende a perceber essas coisas, né? A perceber que nem sempre a sua opinião é a que é a que tem que prevalecer, que você pode, se você tem que ceder em algumas vezes, você tem que impor em algumas vezes, né? E isso tem que ser dividido e tem que estar bom para todo mundo, né? Isso é o mais importante. É isso que a gente aprende, é isso que a gente tira dos nossos relacionamentos. E cada vez que alguma coisa sai do nosso controle, isso nos deixa tenso e nós damos a essa situação o nome de estresse. Então, ficamos estressados no momento em que a tensão por algo dar errado nos incomoda, nos tira do conforto, né? O estresse, ele é uma situação comum, né? No nosso dia a dia ele acontece de várias maneiras. Uma perda de horário na hora de levantar para ir para algum lugar, né? Um desentendimento com alguém. Essas situações são passíveis de acontecer o tempo inteiro. Mas o interessante, né? O importante é que elas sejam pontuais. Se uma mesma coisa acontece e persiste, essa fonte de estresse pode causar problemas mais sérios, pode desencadear outros problemas, além daquele incômodo do momento. Pode desencadear problemas de saúde mesmo, né? Uma depressão, problemas físicos, né? Problemas de dores pelo corpo, desenvolvimento de doenças, né? Enfraquecimento do sistema de defesa do nosso corpo contra doenças por conta desse incômodo persistente. E aí cabe a cada pessoa buscar rotas de fuga, buscar mecanismos com os quais ela consiga controlar esse estresse, válvulas de escape. Né? Nessas válvulas de escape, os mais recomendados são atividades saudáveis, atividades que você faça sozinho ou em grupo para te relaxar. Ler um livro, né? Se divertir, brincar com os amigos, né? Se divertir com alguém, fazer um passeio, né? Coisas que você praticar exercícios físicos, coisas que fazem o seu corpo funcionar de forma mais adequada, e isso vai dar um relaxamento, vai te trazer uma fuga para esse estresse, para essa situação que te incomoda. Mas infelizmente, muitas vezes as pessoas recorrem a substâncias psicoativas para fugir desse estresse. Está tão estressado que vai precisar de um recurso extra, né? De uma substância química que traga esse conforto, né? Existem aquelas que nós chamamos de lícitas, né? Que são aquelas legalizadas, e as ilícitas. Em ambos os casos, não são bem-vindas. Elas fornecem apenas uma fuga momentânea, não trazem benefício nenhum para o corpo, elas trazem malefício, né? Isso enfraquece o próprio corpo e pode deixar a pessoa viciada naquilo, né? Aquele prazer momentâneo que elas oferecem, tiram da pessoa a consciência de que é algo ruim. Então, vira uma fuga obrigatória. E a pessoa, em vez de está trocando o estresse, a fuga pelo estresse, para ficar preso a um outro vício, às vezes muito mais complicado, muito mais difícil de se libertar. Então, mesmo drogas lícitas, né, como cigarro, como a bebida alcoólica, elas não são bem recomendadas para quando a ideia é fugir desse estresse, né? Elas não vão trazer um benefício realmente válido, principalmente enquanto estamos na adolescência. A adolescência é um momento de amadurecimento e desenvolvimento do corpo de várias maneiras. E essas drogas, mesmo as listas, né, são as mais leves, elas causam danos, às vezes danos irreparáveis na formação do corpo, na formação das ligações dos neurônios, né, no cérebro do adolescente. Então é interessante que essa opção, né, de uso das drogas psicoativas seja rejeitada.
sobretudo na adolescência. Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que eu tenha explicado corretamente, que vocês tenham gostado do que ouviram. Deixo à disposição os nossos espaços de comentários para que vocês possam interagir comigo, tirar alguma outra dúvida, comentar sobre o vídeo na plataforma, onde a gente usa no material, no próprio YouTube, no nosso grupo do Telegram, qualquer rota que vocês queiram utilizar para comentar sobre esse assunto é bem-vindo. Muito obrigado e até a próxima.